Muito bem, meu nome é André, sou pastor da igreja e é um privilégio ter vocês com a gente. Eu vejo várias carinhas novas aqui, seja bem-vindo. Sempre tem gente nova com a gente, é um privilégio para nós tê-la junto conosco. Espero que você seja bem recebida, que Deus te dê um encontro com Ele nesse lugar, você saia daqui diferente por ter vindo. Obrigado por estar com a gente. Nós estamos hoje na última semana de uma série de mensagens chamada Ele é maior do que eu, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Faz 5 semanas que nós estamos falando a respeito disso, hoje é a 6ª, e nós vamos estar encerrando essa série essa semana, porque semana que vem já é domingo de Páscoa. Se você não estava se ligando ainda, se não passou no mercado e viu todos aqueles ovos lá, se você não tem filhos como os meus, né, que já estão pedindo há mais de um mês, talvez você não tenha se ligado, mas domingo que vem é o culto de Páscoa. Inclusive, deixa eu aproveitar para dizer, você não vai querer perder, não é o culto, são os cultos de Páscoa, porque semana que vem nós temos um às 6 e um às 8. Um culto às 6, um culto às 8, mesmo culto, exatamente a mesma coisa, mas você não vai querer perder. Inclusive, nós temos vários elementos especiais, o coral vai estar cantando 2 músicas especiais, nós temos um quarteto, nós temos um vídeo que você não vai querer perder. E é super importante que você chegue no horário, porque a abertura do culto vai ser uma das melhores partes do culto e você não vai querer perder. Então chegue no horário, domingo que vem, 6 ou 8 horas para estar com a gente. E para você que gosta de saber o que vem por aí depois da Páscoa, vou te dizer, depois da Páscoa nós vamos entrar numa outra série de mensagens, onde nós vamos estar falando sobre fim dos tempos. Fim dos tempos. Eu e o pastor Vargas vamos fazer uma dobradinha e nós vamos tirar 5 semanas para desmistificar e explicar algumas coisas a respeito do fim dos tempos. Fique muito tranquilo que nós não vamos entrar em um monte de teorias da conspiração. Nós vamos falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz, e vamos desmistificar algumas coisas que, às vezes, nós não temos clareza. Então, assuntos vão incluir sinais do fim do tempo, arrebatamento, segunda vinda de Cristo. Você sabia que são 2 coisas separadas, arrebatamento e segunda vinda de Cristo? Muita gente não sabe. Julgamento, como vai ser, quem vai ser julgado, por que vai ser julgado, e a última semana será sobre o céu. Eu creio que vai ser uma bênção, vai talvez explicar muita coisa para a gente, vai ser com certeza muito pertinente para cada um de nós. Mas voltando à nossa série de hoje, Ele é maior do que eu quero ressaltar algumas coisas bem legais que têm acontecido durante essa série. Algumas coisas que Deus tem feito à medida que nós temos estudado a palavra de Deus e desafiado vocês a colocarem Deus em primeiro lugar. Deus tem falado ao coração de muita gente tem buscado servir e se doar durante essas últimas semanas, entendendo que Ele é maior do que eu, e eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Na semana passada, nós tivemos várias pessoas se dispondo a serem discipuladores na nossa igreja, a trabalhar com pessoas que estão novas na fé, que precisam de instrução e de amizade. E hoje à tarde nós tivemos um treinamento com discipuladores aqui, eu não contei, mas acho que tínhamos mais ou menos 20 discipuladores que estavam sendo treinados aqui, talvez mais, para participar desse ministério. Nós somos muito gratos a Deus por isso. 20 pode parecer um número pequeno para a quantia de gente que nós temos agora, mas nós não tínhamos discipuladores suficientes. Então somos gratos a Deus por aqueles que estão se dispondo a fazer isso. No ministério infantil, nós também tivemos pessoas novas se dispondo a servir e sendo treinadas para isso nas últimas semanas. Nós também, na equipe de apoio, que fica lá fora, cuida dos carros, cuida da segurança dos nossos cultos, nós também tivemos novas pessoas. Na recepção, nós temos novas pessoas nos ajudando também em aconselhamento, novas pessoas sendo treinadas. E nós damos graças a Deus por isso. E eu quero expressar o meu muito obrigado a cada um de você que tem se disposto a servir. Com o crescimento da igreja, nós precisamos também mais pessoas servindo. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Por falar em servir, nessas semanas, durante essa série, aqueles que têm nos servido têm usado um adesivo, como esse que eu estou usando aqui, o adesivo que reflete a logo da série, para mostrar que nós temos várias pessoas envolvidas em servir na nossa igreja, que talvez você nem saiba que estavam servindo, e você passa nos corredores e vê pessoas com adesivos, são pessoas que são líderes de PG, estão no ministério infantil, e nós fizemos isso primeiro para reconhecer aqueles que têm nos servido, mas também para que você veja quantas pessoas são necessárias para fazer aquilo que a gente faz. Pastor sozinho não faz nada, mas nós juntos podemos fazer aquilo que nós temos visto aqui, e graças a Deus por isso. Se você não achou o seu lugar ainda, servindo aqui na PIB, eu te incentivo a orar,
conversar comigo ou um dos líderes da igreja e você buscar entender como que você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui na PIB. Muito bem, hoje eu quero, para encerrar a série, eu quero ser bem prático contigo a respeito de algumas áreas das nossas vidas onde nós podemos quase diariamente declarar o que a série diz. Ele é maior do que eu. Eu quero te desafiar hoje pela palavra de Deus em algumas áreas bem práticas a você colocar em prática algumas coisas essa semana onde você vai estar declarando Ele é maior do que eu através de algumas ações e atitudes dessa semana. E para isso eu quero te levar a uma fala de Jesus muito conhecida, mas às vezes por ser tão conhecida, a gente lê e não pega metade do que está ali, porque está tão conhecida nossa que a gente passa batido um monte de coisa. Nós vamos parar hoje para estudar um pouco mais a fundo e entender a seriedade do que Jesus diz. E antes da gente chegar no texto, eu quero te dizer o seguinte: Jesus tem uma proposta para a sua vida hoje. Jesus, no texto que nós vamos ler, ele tem uma proposta que ele vai te fazer. No texto que nós vamos ver hoje. Se você aceitar essa proposta vai virar a tua vida de cabeça para baixo. Está pronto? Vai virar a tua vida de cabeça para baixo. E no fim dessa proposta, nós vamos ver, tem uma promessa maravilhosa para quem aceita essa proposta. Você quer saber qual é? Vamos olhar juntos lá em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Nosso texto hoje à noite é dos versículos 25 ao 33. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 33. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer no telão ou na TV para você poder acompanhar comigo, tá bom? Mateus 6, 25. Jesus faz uma proposta, ele diz o seguinte, primeira frase: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Entendeu a proposta? Não se preocupe com a sua própria vida. Vou ler bem devagar para vocês de novo. Não se preocupe com a sua própria vida. Deixa eu dar um tempinho assim para penetrar isso no teu coração. Espera aí, Jesus, como assim? Simples assim? Não se preocupe. Né? Vive a vida de boa, não se preocupe com a sua própria vida. É assim? Tão simples? Se você vier comigo no texto hoje, nós vamos ver que ele abre com essa proposta, mas no decorrer do texto, ele dá um argumento para essa proposta, vários argumentos. Ele dá uma peça-chave para a gente poder viver isso, que parece tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. E no fim ele dá uma promessa, que se você aceitar essa proposta, tem uma promessa maravilhosa lá no fim. Ele dá uma proposta. Não se preocupe com a sua própria vida. Ele argumenta o porquê você deve fazer isso, ele te dá uma chave para você chegar lá e no fim uma promessa. Então a proposta é, não se preocupe. Fica tranquilo. Agora vamos para o argumento, na continuação do versículo 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, a proposta de Jesus é: não se preocupe com a sua própria vida. E o argumento de Jesus, nesse texto que nós lemos, é o seguinte: Deus cuida da sua criação nos mínimos detalhes, inclusive em detalhes aparentemente imperceptíveis, como passarinhos e flores, as menores coisas da criação. Deus cuida das menores coisas. E por isso, porque Ele cuida dos mínimos detalhes, alguns que são imperceptíveis, nós podemos confiar que Ele vai cuidar de nós também. Esse é o argumento de Jesus.
Quero olhar em detalhe um pouco mais desse argumento. Versículo 25 ele diz assim: não é a vida mais importante que a comida? Eu faço essa pergunta para vocês podem me responder. A vida é mais importante que a comida, sim ou não? Sim. Então, Jesus está dizendo o seguinte: se a vida é mais importante que a comida, e Deus foi quem te deu a vida, que é mais importante, o que faz com que você pense que Ele não vai te dar a comida, se Ele já te deu a vida, que é mais importante? Estão entendendo o raciocínio de Jesus? Foi Deus que te deu a vida, que é mais importante. Ele vai também dar a comida que você precisa para viver, que é o detalhe. Não se preocupe com esse detalhe. Ele continua: não é o corpo mais importante do que a roupa, sim ou não? Sim. Quem te deu o corpo? Foi Deus. Se Deus te deu o corpo, que é o mais importante, isso Ele já te deu, o que é que te faz pensar que Ele não vai te dar a roupa para você vestir o seu corpo? Estão entendendo o raciocínio de Jesus, o argumento dele? Eu acho que o que Jesus está fazendo aqui, Ele está nos convidando, nos incentivando e nos lembrando quanto nós somos dependentes de Deus. Que nós não dependemos de Deus só para a comida e para a roupa. A nossa vida, o nosso corpo, tudo que nós somos vem de Deus. A sua vida depende de Deus, quanto mais o que você vai comer. Então a proposta de Jesus no texto é: não se preocupe consigo mesmo. Não se preocupe. Porque Deus já te deu coisas muito mais importantes do que as coisas com as quais você se preocupa. E se Ele já te deu, Ele vai suprir também aquilo que você precisa, os mínimos detalhes. Olha o versículo 27 comigo, que ele diz: afinal, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, através da preocupação com esses detalhes, pode melhorar alguma coisa ou acrescentar uma hora? Mais uma vez, o argumento de que as nossas vidas estão na mão de Deus. Estão nas mãos de Deus. E eu até iria um pouco mais longe do que Jesus aqui. Ele diz que, por preocupar, você não pode acrescentar uma hora. Eu diria que, se você se preocupar demais, é perigoso você diminuir algumas horas, alguns dias, alguns anos da sua vida com preocupação. Então, cuidado com isso. Alguém uma vez disse que preocupação é igual uma cadeira de balanço. Ela te dá uma coisa para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Já viu? Estou aqui balançando, estou preocupado, estou me sentindo, estou fazendo alguma coisa, mas não estou saindo do lugar. Preocupação é igual a cadeira de balanço, te dá uma coisa para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. E o convite de Jesus é: entenda que a tua vida, ela depende de Deus. Tudo depende de Deus. Na continuação do texto, ele chega à palavra-chave, a peça-chave que eu acho que nós precisamos entender. Eu acho que é o ponto crucial do texto onde Jesus quer chegar com a gente. No versículo 30, ele diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, a erva do campo que não tem tanto valor quanto nós, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Vou ler de novo para vocês. Se Deus veste assim, perfeitamente, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A peça-chave para essa proposta de Jesus, que vai virar a nossa vida de cabeça para baixo se a gente aceitar ela, a peça-chave é essa: fé. Fé. Eu não sei se você entendeu, mas o que Jesus está dizendo aqui é que quando a gente corre atrás dessas coisas igual louco, quando a gente pensa que depende só da gente, quando a gente se preocupa com tudo, esquecendo que nós temos um Pai que sabe o que a gente precisa e que cuida da gente, nós agimos como homens e mulheres de pequena fé. Ele está dizendo: para de correr, para de se preocupar, não se preocupe com a sua própria vida. Olha, nos mínimos detalhes Deus cuida da criação, Ele já te deu a vida, Ele já te deu o corpo, Ele vai cuidar do restante. Não seja como um homem, como uma mulher de pequena fé. E baseado nesse texto, eu acho que nós temos que admitir que de vez em quando nós somos homens e mulheres de pequena fé, não é verdade? Eu pelo menos sou. A gente corre atrás do vento, a gente corre atrás de um monte de coisa, como se dependesse só da gente. E Jesus está dizendo: cara, você tem um
Pai celestial que cuida de você. Não se preocupe com a sua vida, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele vai cuidar também de você. Mas muitas vezes nós somos homens e mulheres de pequena fé. A fé é a peça crucial desse texto que nos ajuda a viver o que Jesus nos propõe. Mas não é só isso, Jesus deixa bem claro que essa preocupação, essa correria, essa ansiedade, esse estilo de vida que às vezes a gente corre, não é um estilo de vida cristão. Essa correria atrás do vento e preocupação demasiada não condiz com o estilo de vida cristão. Olha o que ele diz no versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você entendeu a pancada? De acordo com o texto, quem que corre atrás de, meu Deus, o que nós vamos comer? Meu Deus, o que nós vamos vestir? Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Quem que corre atrás disso e se preocupa com isso e morre de ansiedade e tenta aumentar o tempo da sua vida, mas só diminui? Quem que faz? Pagãos. Está dizendo, cara, esse é um estilo de vida, não de um filho de Deus, não de alguém que tem um Pai Celestial, mas de um pagão. Quando nós agimos assim, nós agimos como pagãos. O que Jesus está dizendo? Está dando uma pancada, está xingando a gente? Não. Eu não acho que ele está usando uma palavra forte para, como se fosse xingar a gente. Sabe o que ele está dizendo? Existe um povo que não conhece a Deus. Existe um povo que não tem uma aliança, um compromisso de amor com Deus. Existe um povo que não tem o cuidado e a proteção e o carinho de Deus. Esse povo é o povo pagão, é um povo que não tem relacionamento com Deus. Jesus está nos lembrando, nós não somos pagãos. Nós temos um Deus de amor, nós temos um compromisso com esse Deus. Ele tem uma aliança de amor por toda a eternidade conosco. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos pedidos de oração antes que saiam da nossa boca. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai Celestial. Então não viva como um pagão, uma pessoa que não tem esse relacionamento. O pagão, sim, ele deve estar correndo atrás de tudo isso porque ele não tem o que nós temos. Vamos lembrar o que nós temos, é o que eu creio que Jesus está dizendo aqui. Nós temos um Deus de amor, de provisão, de cuidado. Esse é o Deus que nós temos, um Pai Celestial que cuida de nós, que se preocupa com a gente. Com razão o pagão se preocupa, porque ele não tem isso, mas nós temos. Nós temos um Deus que em Romanos 8,32 diz, nós não vamos ler, depois você pode olhar, diz que ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por nós. Como é que ele não nos dará também de graça todas as outras coisas? Se Deus não poupou o próprio Filho, mas entregou o Filho por nós, como é que Ele não nos dará também todas as outras coisas que nós precisamos? É isso que Jesus está nos lembrando. E nós precisamos viver não como pagãos, mas como pessoas que entendem o Pai que nós temos. Agora, preciso abrir um parêntese bem importante aqui. Jesus não está dizendo, fica sentadinho em casa, que Deus vai trazer tudo para você. Está dizendo, a provisão vem de Deus, a responsabilidade de prover vem de Deus. Você vai correr atrás, você vai batalhar, você vai acordar, você vai trabalhar, você vai fazer a tua coisa. O passarinho que Deus alimenta, ele não fica sentado no fio, esperando Deus vir e dar na boquinha dele. Mas Deus provê o alimento e o passarinho vai, ele voa, ele sai de manhã, ele acorda cedo, e ele vai, ele busca essa provisão e Deus cuida das suas necessidades. Então não está falando de a gente não se mover, mas de lembrar, cara, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu estou indo trabalhar, eu estou correndo atrás, eu estou pagando contas, eu estou lutando, estou procurando emprego, mas eu tenho um Pai que cuida. Não depende de mim, depende do meu Pai que cuida de mim, que tem uma aliança de amor e de compromisso para comigo. Então não é fazer nada, mas é entender que nosso Pai cuida de nós. Agora a promessa no versículo 33, dá uma olhada comigo. A promessa de Jesus. Busquem, pois, por causa disso, porque nós temos um Pai de amor que cuida de nós e de toda a criação nos mais mínimos e imperceptíveis detalhes. Por causa disso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, a comida e a roupa e a provisão, serão acrescentadas a vocês. Está entendendo? A proposta é não se preocupe com a sua vida.
O argumento é: Deus cuida dos mínimos detalhes e vai cuidar de você também. A chave para a gente poder viver esse tipo de vida é fé, crer que Deus realmente vai cuidar de mim. E a promessa é: se você buscar em primeiro lugar, não o que você quer, não o que te preocupa, mas o que Deus quer, todas as coisas que você gastaria o seu tempo e a sua vida correndo atrás, Deus vai te dar. Como se Deus estivesse dizendo: se preocupa com o que eu estou fazendo, com aquilo que é do meu reino, e eu me preocupo com as coisas que você precisa. É a proposta de Deus. Nossa tendência é procurarmos primeiro a nossa sobrevivência, o nosso conforto, e daí, depois disso resolvido, a gente dá aquilo que sobra para Deus. Não é verdade? A gente corre, busca, luta, sonha, às vezes consegue, às vezes não consegue, e daí no fim do dia o que sobra a gente dá para Deus. Mas Jesus diz: não, busca primeiro. Busca primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua sobrevivência e o seu conforto serão acrescentadas, se você buscar. O mundo diz: busca primeiro os seus direitos, meu irmão, busca primeiro seus direitos, seu conforto, as suas preferências, e Deus diz: não, busca primeiro o reino de Deus. É uma vida ao contrário. E todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas para você por um Deus que te conhece, que é teu Pai Celestial, que pode todas as coisas e conhece todas as coisas. E agora eu quero entrar com um desafio bem prático para mim e para você, para as nossas vidas, que pode virar a tua vida de cabeça para baixo, mas também te ajudar a viver essa vida que Deus tem para você. Quero olhar alguns detalhes nesse versículo 33. Olha comigo de novo, vamos olhar um pouco mais detalhadamente esse versículo. Ele começa dizendo: busque. Busque é uma palavra de ação. Você vai fazer essa parte. Você vai buscar o reino de Deus. Essa é a tua parte. Buscar o reino de Deus é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É eu me esforçar com as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas prioridades para que o reino de Deus seja primordial. Essa é a parte que eu faço. A minha responsabilidade. Busque, tem ação nisso. Não é só a gente ficar parado esperando, é você buscar, é você se empenhar para que isso seja prioridade na sua vida. Esse é o seu lugar. Busque. As outras palavras continuam dizendo: em primeiro lugar. Sabe o que significa em primeiro lugar? Então, a revelação para vocês hoje à noite. Estão prontos para a revelação? Em primeiro lugar, no grego, significa em primeiro lugar. Incrível, não é? Revelação de Deus para você hoje. Em primeiro lugar significa não é em segundo lugar, não é em terceiro lugar. Não é no fim do dia, não é quando eu terminei e cansei de correr. É em primeiro lugar, o reino de Deus. E aqui cabe uma explicação, porque a gente ouve esse versículo e diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus. E fala: cara, o que é o reino de Deus? A gente imagina uma coisa assim, abstrata, umas nuvens assim, deve ser alguma coisa. Eu não sei o que é o reino de Deus. Como é que eu vou buscar uma coisa que eu não sei o que é? Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus está presente em todos os lugares onde Jesus reina. Se na sua vida Jesus reina, ali há o reino de Deus. Se nas suas finanças Jesus reina, ali há o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Se empenhe para que Deus reine na sua vida em todas as áreas. Busque primeiro fazer da sua vida, das suas circunstâncias, das suas atitudes, das suas prioridades, um lugar onde Jesus é rei. E se isso acontecer, todas as coisas serão acrescentadas. A promessa é que se você fizer isso, Deus vai te dar o que você precisa. Busque que a sua vida seja um lugar onde Jesus é rei, onde Jesus é dono. E se isso acontecer, ali o reino de Deus vai estar, você vai estar buscando o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ao terminarmos a nossa série, eu quero te incentivar a 3 áreas práticas da sua vida, onde você pode buscar o reino de Deus, onde você pode se esforçar e agir para que Jesus seja rei sobre a sua vida. 3 áreas práticas que eu quero te dar, onde essa semana você pode colocar em prática e dizer: Ele é maior do que eu. E nessa área da minha vida eu vou buscar que Jesus Cristo reine. A primeira área prática da sua vida é com relação ao seu tempo. Seu tempo.
Quero te incentivar essa semana a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reinado de Deus sobre o seu tempo. E eu quero te incentivar a fazer isso dando a primeira parte do seu dia a Deus, começando amanhã de manhã. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Acorda cedo, separa um tempo, 10 minutos. Ora a Deus, Deus, eu coloco o meu dia diante do Senhor, eu coloco a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus problemas, o meu trabalho, a minha saúde diante do Senhor. Abre a sua Bíblia, pastor, não sei fazer isso. Abre lá, meu irmão, vai lendo que Deus vai falar. E busque em primeiro lugar o reino de Deus sobre a sua agenda. E a promessa de Jesus é que se você der o teu tempo e deixar Jesus reinar no seu tempo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Aquela lista de afazeres, Deus vai te ajudar. Mas não deixe de ter tempo com Deus para tentar correr atrás da lista de afazeres. Que aí você muitas vezes não completa a lista de afazeres e não tem tempo com Deus. Promessa de Jesus, se você quiser aceitar a proposta, é não se preocupe com a lista de afazeres primeiramente, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, Deus vai acrescentando à medida que você precisa delas. Tire alguns dias, alguns momentos e comece a orar. Ore pelo seu dia, ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pelo seu emprego. Abra a sua Bíblia, leia alguma coisa e aí comece o seu dia com Jesus reinando já no seu dia de forma muito prática. Uma forma prática de amanhã você acordar de manhã e dizer, Ele é maior do que eu. Ele é maior do que as minhas dificuldades, do que os meus problemas, do que aquilo que me espera e eu entrego a minha vida a Ele no começo do dia. Quando a gente deixa de lado Deus para correr atrás dos afazeres, o que a gente está dizendo, sem dizer, mas está dizendo, é que quem cuida de mim sou eu. Já viu isso? Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo, porque afinal eu que cuido de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? E Deus está dizendo, não, eu cuido de você. Busca o meu reino, que eu cuido de você. E se a gente não cuidar, Deus recebe as sobras, a sobra do meu dia, lá no fim do dia, a sobra do meu cansaço. E Deus quer reinar na tua vida, Deus quer reinar no teu tempo. Começa o teu dia entregando o teu tempo a Deus. Outra área no seu tempo que eu quero te incentivar a você buscar o reino de Deus. Um dos motivos pelo qual nós adoramos a Deus aqui, nós temos esse culto nos domingos, é porque domingo é o primeiro dia da semana. E eu quero te desafiar e te incentivar a buscar primeiro o reino de Deus na sua semana. E a você pensar, domingo que vem, quando você vier, não só que eu estou vindo no culto porque é assim que a gente faz, é esse o dia. Não, eu estou vindo no primeiro dia da semana. Porque eu quero buscar na minha semana primeiro o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha semana, sobre a minha família. E você, se você é casado, pega a tua esposa, bota debaixo do braço, teus filhos debaixo do braço, traz eles para a igreja e diz, nós vamos hoje juntos para a igreja, para o culto, não porque é tradição, não porque é costume, não porque é uma coisa que eu preciso fazer para Deus me amar, mas porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus sobre o meu tempo, sobre a minha semana, e Deus promete que se eu fizer isso, Ele vai me ajudar a cuidar das coisas que precisam ser acrescentadas durante a semana. Você crê nisso? Deixa Deus reinar, busca primeiro o reino de Deus sobre o seu tempo, sobre o seu tempo. Deus já é rei do seu tempo, Deus já é rei da sua agenda, Deus já é rei da sua manhã, Deus já é rei da sua semana. Busca cada manhã, busca cada domingo, declarar, Deus, o Senhor é prioridade na minha vida, eu estou buscando primeiro o teu reino porque o Senhor é maior do que eu. Segunda área prática da sua vida onde eu quero te desafiar, é no seu tesouro, tempo, tesouro. Uma das palavras usadas na Bíblia para descrever dízimos e ofertas, que é uma palavra que a gente usa na igreja hoje em dia, é primícias, uma palavra do Antigo Testamento, primícias que vem de primeiro. Era uma cultura agrária na época e Deus havia instituído que o primeiro cordeirinho que nascesse da ovelha era de Deus, que o primeiro nascido, a primícia, o primeiro pertencia a Deus e deveria ser dedicado a Deus. Não era o quinto, não era o sexto, não era o último, não era o manco, não era nem o que sobrou, era o primeiro. Era para ser dado a Deus.
Hoje nós não vivemos mais numa cultura agrária, nós não fazemos mais essa prática, mas nós temos formas práticas de nós darmos o que é primeiro a Deus, através de coisas como dízimos e ofertas que a gente pratica aqui nessa igreja. Nós não falamos muito de dízimos e ofertas aqui, se você está nos visitando hoje, a gente não fala disso todo domingo. E nós não falamos muito sobre isso porque não é o nosso foco. Mas, ao mesmo tempo, se você entende o que nós lemos no texto hoje, dar a Deus não vai ser dificuldade para você. Está entendendo? Se você entende a proposta de Jesus, você dar a Deus financeiramente, você contribuir, você dá não o último, não o terceiro, não o que sobrou, mas você dá aquilo que é primeiro, você tirar lá do começo do mês aquilo que Deus te deu e você dá uma parte disso para Deus, não vai ser dificuldade, porque não sou eu que cuido de mim mesmo, não é o meu recurso que me supre, eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim, é o recurso dele que me supre, e quando eu busco primeiro o reino de Deus, ele promete que todas as coisas me serão acrescentadas. Só é difícil isso quando a gente pensa que tudo depende da gente. Quando a gente pensa que eu não posso dar, afinal, o que eu vou comer, o que eu vou vestir? Se eu der para Deus das primícias, como é que vai ficar? O que eu vou vestir, o que eu vou comer? E a gente cai numa mentira, e a gente cai num estresse que não tem nada a ver com a proposta de vida que Jesus tem para a gente. Pergunta para você, Deus já é rei das suas finanças, da sua vida financeira? Ali na sua vida financeira, você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, dizer, Deus, olha, está aqui uma declaração de fé. Afinal, a chave de tudo isso é fé, dizer, Deus, está aqui uma declaração de fé prática, onde eu estou colocando o teu reino em primeiro lugar, estou crendo que a tua promessa é fiel, que o Senhor vai cuidar das minhas necessidades. Te desafio a fazer isso. Talvez essa seja uma das formas mais práticas da gente poder viver isso que a gente diz e viver essa proposta. Talvez uma das formas mais difíceis, que nos confronta com a realidade, se eu creio mesmo nisso ou se eu só acho que é uma boa ideia. Uma coisa é ler o texto de Jesus e falar, cara, que bonito. Outra coisa é ler o texto de Jesus e falar, eu creio nisso e eu aposto a minha vida nisso. Se você fizer, vai virar teu mundo de cabeça para baixo. Porque daqui a pouco você vai perceber, cara, Deus cuida de mim. Ele que me deu o corpo não vai me dar roupa. Ele que me deu a vida não vai me dar comida. E você vai se preocupando mais com as coisas de Deus e Deus vai suprindo o que você precisa. E é o tipo de vida que Deus tem para a gente. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus com o seu tempo. Em segundo lugar, com o seu tesouro. Em terceiro lugar, última área, com o seu talento. Tempo, tesouro e talento. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem uma capacidade. Você já tem dado do seu talento e da sua capacidade a Deus? Você tem servido a Deus com o que Deus te deu para fazer? Ou você usa todo o seu talento e toda a sua capacidade para o seu conforto, para a sua prioridade, para as suas necessidades, para aquilo que você quer? E de repente, se sobrar, quando sobrar, eu dou um pouquinho para Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus também sobre o seu talento. Seu talento não é só para você, é para Deus, é para o reino de Deus. Busque o reino de Deus com aquilo que você tem. Você tem buscado a servir a Deus com o seu talento, entender que tudo que você tem é dele, que ele que cuida de você? Ele promete que se você buscar em primeiro lugar o reino dele, ele cuida de você, ele cuida de mim. O desafio é se nós vamos crer nisso, e vamos buscar entregar a Ele o reinado das nossas vidas, ou se nós vamos correr atrás como se dependesse só da gente, nos cansando. Eu quero te desafiar hoje a você viver uma vida que reflete uma crença nisso, nessa proposta que Jesus fez, a você viver de forma prática o seu dia, amanhã, sua semana, sua vida financeira, seu tempo, seu talento, tudo que você faz, viver de forma prática, como se você cresce que isso é verdade, porque é. Se você aceitar isso, a tua vida vai virar de cabeça para baixo. E talvez alguns pesos vão cair, e talvez a intimidade com Deus aumenta, porque você começa a abrir mão de algumas coisas, e você fica naquela incerteza, mas você vê que Deus é fiel, e você vai confiando mais, você vai caminhando, e o seu relacionamento com Deus vai crescendo.
Eu posso dizer para vocês, por experiência, que Deus é fiel e que Ele cuida da gente. Há 4 anos atrás, eu e a Julie embarcamos numa aventura, 5 anos, onde nós deixamos a nossa cidade, o nosso país, o nosso emprego, a nossa casa, os nossos bens, os nossos carros, os nossos móveis, vendemos tudo que não cabia numa mala, o restante nós botamos numa mala e viemos para o Brasil, atrás de uma visão que Deus tinha nos dado, uma palavra de Deus. Vai, e nós viemos. Sem lugar para morar, sem emprego, sem carro, sem móveis, a Julie grávida de 2 meses do Mateus, sem saber da PIB, não conhecia a PIB. E hoje, pela fidelidade de Deus, nós estamos aqui felizes da vida, tudo cuidado, não falta nada para a gente. Mateus está aí crescendo, correndo, aterrorizando de vez em quando. Gente, Deus cuida da gente. Teu trabalho, meu trabalho, é dizer, Ele é maior do que eu. Vou buscar o reino dEle no meu tempo. Começar meu dia com Ele, vou começar minha semana com Ele. Na minha vida financeira, vou buscar o reino de Deus. No meu talento, vou buscar o reino de Deus. No meu trabalho, vou buscar o reino de Deus. Deus, venha ser rei de cada parte da minha vida, que seja em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro, não nos restos, mas em primeiro lugar. E Ele promete que Ele vai cuidar do restante para você. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Gostaria que, com os seus olhos fechados, você abrisse um espaço para Deus falar aí no seu coração. Que você permitisse que Deus tome essas palavras de Jesus e aplique as áreas da sua vida que talvez hoje precisam vir para debaixo do reino de Deus. Para a gente viver esse estilo de vida é necessário fé. É necessário fé. Quando a gente corre atrás, quando a gente não consegue, quando a gente se preocupa demasiadamente, a gente vive como pagãos. A gente vive como alguém que não tem um Pai Celestial que cuida da gente. A gente vive como homens e mulheres de pequena fé. Jesus tem uma proposta para a sua vida hoje. Coloque Ele em primeiro lugar, busque Ele em primeiro lugar, deixe Ele reinar. Não só ser um consultor, não só ser um conselheiro da sua vida, mas ser rei da sua vida. Em todas as áreas. E Ele vai cuidar do que você precisa. Mas se for você quem vai cuidar, você vai correr, vai se preocupar. Por preocupação, tentando adicionar mais uma hora à sua vida e não vai conseguir. E Deus está dizendo, deixa eu ser rei, deixa eu cuidar. Você não é pagão, você não é uma pessoa que está fora da aliança, eu tenho uma aliança de amor, de cuidado, de carinho para contigo, deixa eu ser rei. E me coloque em primeiro lugar, que você vai ver uma vida desabrochar diante de você que você não imaginava antes. Você vai ver como seu dia vai começar diferente, que você pôs Deus em primeiro lugar. Você vai ver como sua semana começou diferente, porque você não veio só para o culto, porque é isso que a gente faz. Você veio para o culto porque é o primeiro dia da semana. E eu trouxe aqueles da minha casa junto comigo, e eu comecei a minha semana adorando a Deus, porque amanhã minha semana começa, os problemas começam, mas eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele promete que Ele vai acrescentar durante a semana o que eu preciso. E na sua vida financeira, colocar Deus em primeiro lugar. Um passo de fé, difícil. Mas eu posso te dizer como testemunho da minha vida e de muitos outros aqui que já fizeram isso. Que Deus é fiel. E Ele cuida de você. Então Deus, eu oro nessa noite. Por cada um de nós, ó Deus, e eu oro que o Senhor coloque no nosso coração especificamente a área ou áreas onde nós precisamos buscar o Teu reinado, Deus. O Senhor conhece nosso coração, nossa realidade, os nossos temores e as nossas ansiedades.
Deus, eu oro que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Quais são as áreas que o Senhor quer tocar? Quais são as áreas onde o Senhor quer reinar? Deus, eu oro que nós tenhamos coragem de dizer, Deus, toma o Teu lugar. O Senhor é maior do que eu. Vou pôr o Senhor em primeiro lugar, vou confiar no Senhor. Deus fala aos nossos corações, Deus nos chama a isso. Deus, nós não queremos viver uma vida ordinária, normal, comum. Nós queremos viver uma vida extraordinária, fora do comum, sobrenatural, Deus. E nós entendemos o Teu chamado hoje, que isso começa colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, para cada um de nós, Espírito Santo, aplica isso nas nossas vidas, nos ajuda a aplicar isso, nos ajuda a viver isso. E se você está decidindo hoje colocar Deus em primeiro lugar em uma das áreas da sua vida, eu quero pedir que você fique em pé. Nós vamos orar. Se tem alguma área da sua vida onde você está dizendo, cara, nessa área eu estou colocando Deus em primeiro lugar hoje, estou decidindo. Estou decidindo que eu ouvi, que eu entendi e que amanhã eu vou começar diferente. Fique em pé, nós vamos orar. Como é difícil, Deus, nós nos desprendermos daquilo que parece tão real, das necessidades, das preocupações e da lista de afazeres que parece tão real. E abrirmos os nossos olhos para um Pai Celestial que às vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue tocar e por isso temos dificuldade de acreditar. Deus, dá-nos fé nessa noite, Deus, em nome de Jesus, para cada irmão, para cada irmã que ficou em pé. Dá-nos fé nessa noite, Deus. Para entendermos que mais real do que a minha necessidade é o Deus que cuida das minhas necessidades. Que mais real do que a lista de afazeres está um Deus que quer reinar em todas as áreas da minha vida. E que promete ser parceiro comigo quando eu preciso de ajuda. Que promete que vai cuidar de mim nos mais mínimos e talvez imperceptíveis detalhes. Ajuda-nos, Deus. Pai, eu oro que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, tirando todo o peso, toda a carga, Deus, toda a ansiedade, todo o medo, Deus. Toda a preocupação, todo correr atrás do vento, Deus. Toda a mentira de que eu não tenho tempo, de que eu não tenho recurso, de que eu não tenho talento. Toda a mentira de que se eu der um pouco disso não vai sobrar para mim, Deus, em nome de Jesus. Tira toda a mentira e coloca ali a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua paz, ó Deus, a Tua presença, o Teu reinado sobre nós, Pai. Entregamos ao Senhor o nosso tempo essa semana, Pai. Que possamos começar o nosso dia amanhã diferentes, aceitando essa proposta. Entregamos ao Senhor o nosso tesouro, Deus. Seja rei nessas áreas das nossas vidas. Que não seja, Deus, o nosso tesouro, o nosso mestre, mas o Senhor, o mestre do nosso tesouro e das nossas vidas. Deus, entregamos ao Senhor o nosso talento, Pai. Que nós possamos Te servir com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos nossos lares, nas nossas escolas, na nossa rua, no nosso local de trabalho, que possamos servir, fazer como se fosse para o Senhor, ó Deus, dando o nosso melhor para esse Deus que nos ama. Obrigado, Deus, que nós não somos pagãos, nós somos filhos amados. Ajuda-nos a entender isso, Deus, e ajuda-nos a viver a nossa vida dessa forma. E ainda com seus olhos fechados, eu te incentivo a estender suas mãos para frente com a palma virada para baixo, como se você estivesse abrindo mão de algumas coisas, com a palma virada para baixo. Gostaria que você se imaginasse entregando algumas coisas para Deus. Entregando seu tempo, sua semana, seus problemas, suas finanças, seu talento. Entrega para Deus, diz: Deus, eu entrego para o Senhor a minha vida, eu entrego para o Senhor o meu tempo, entrego para o Senhor, ó Deus,
Vem ser rei nessas áreas da minha vida. Eu abro mão, eu solto, eu entrego ao Senhor isso, Deus. Vem reinar sobre a minha vida em nome de Jesus, nessa área, em todas as áreas. Vem ser rei, Deus. Eu busco hoje, em primeiro lugar, o reino de Deus. E agora, virando as suas palmas para cima, como se estivesse recebendo. Diga a Deus, agora Deus, vem suprir as minhas necessidades, de acordo com a sua promessa. Eu recebo do Senhor o teu cuidado, o teu carinho, a tua promessa. Eu recebo, ó Deus, do Senhor, a tua palavra que diz, o Senhor vai cuidar de mim. Que o Senhor me ama, que o Senhor é um Deus de compromisso, um Deus de aliança. Então, Deus, eu abro o meu coração, depois de entregar as primícias, o primeiro lugar ao Senhor, eu abro o meu coração, a minha vida e digo, Deus, cuida de mim, cuida de mim. Cuida de mim, Deus. Me ajuda a confiar que o Senhor cuida. Me ajuda a confiar, ó Deus, que quando a gente estende as mãos para você, para o Senhor, nós nunca voltamos de mãos vazias. Obrigado por isso nessa noite, Deus. Ajuda-nos a viver isso, que não seja somente esse momento, não seja somente esse lugar, mas Deus, que aquilo que o Senhor falou ao nosso coração venha mudar a nossa semana, venha mudar a nossa forma de encarar a vida, Deus, venha virar a nossa vida de cabeça para baixo se for necessário, Pai, que hoje seja um dia talvez de um divisor de águas na vida de algumas pessoas que nunca tomaram um passo de fé em uma dessas áreas, mas hoje decidem tomar. Deus, eu oro que essa noite seja um divisor de águas, que eles possam dizer daqui a algum tempo, um dia eu ouvi uma mensagem que Deus cuidava de mim, e eu decidi acreditar, e eu decidi agir, e você quer saber? Deus cuidou. Deus foi fiel, Deus cumpriu a sua palavra. E hoje eu vivo uma vida totalmente diferente, muito menos preocupado, muito mais tranquilo, muito mais dependente desse Deus que me deu corpo e me dá a roupa para o corpo. Esse Deus que me deu vida e me dá comida para que eu possa viver. Obrigado, Deus, por quem o Senhor é, obrigado pela sua presença em nossas vidas. Entregamos ao Senhor as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode se sentar?